Buenas, buenas! Está começando o nosso programa Na Hora do Mate, pela Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil. Eu sou a Márcia Teófila Índia Chetá e vem comigo até as 20 horas, no melhor do gauchismo, aqui na mais gaúcha do Brasil. Hoje, dia 1º de junho de 2021, começando o mês, né? Que esse mês seja muito abençoado, cheio de saúde e de gauchismo. E vamos no oferecimento da Unifique, a melhor internet do Brasil, segundo pesquisa Anatel, Agropecuária, Agromoinho, Gráfica e Papelaria Gel. Aqui é nota 10. O telefone mais gaúcho do Brasil e do mundo, 49 99902 9331. 49 99902 9331. E hoje, terça-feira, né, é o dia de receber a gauchada aqui no nosso programa Na Hora do Mate. E hoje eu recebo César Oliveira. César Oliveira, que é o presidente agora, né, interino do MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul, adido cultural, nosso representante aí no mundo inteiro. Então, fico muito feliz em recebê-lo aqui, cantor, compositor. Daqui a pouquinho ele vai entrar aqui o galpão da Rádio Bem Gaúcho para prosear, falar sobre o nosso movimento, sobre o gauchismo, sobre musicalidade, enfim. E vocês vão recebê-lo comigo, né? A gente, igual eu digo sempre, vai daí que eu vou daqui. Tecuia na mão e muito amor no coração. Então, para abrir o nosso programa, eu vou trazer a primeira marca aqui, o Roubo da Gaita Velha, com César Oliveira e Rogério Melo. Daqui a pouquinho eu volto e vamos que vamos! É isso aí, esse é o nosso programa Na Hora do Mate, pela Rádio Bem Gaúcha, a mais gaúcha do Brasil. Agora são 19 horas e 9 minutos. A primeira marca aí do bloco, Roubo da Gaita Velha, com César Oliveira e Rogério Melo. E estou recebendo aqui o César Oliveira. Buenas noites, César. Boa noite, Márcio. Um prazer estar falando contigo, né? A tecnologia que nos aproxima, né, chefe? Que nós estamos falando aqui, a tua técnica em Lages, tu no Paraná e eu no Rio Grande do Sul, né, chefe? Nós aqui conversando aqui fora do ar sobre como está o frio, né? Mas sabe que no sul do país o frio são 3 estados unificados, que aqui nós estamos aqui, né? Trabalhando, né? Entre a técnica, tudo. Por sinal, né, meus parabéns, porque querendo ou não, hoje é o dia da imprensa e tu também faz parte da imprensa, levando a comunicação, levando a música, né? Então nós estamos aqui fazendo a unificação desses 3 estados, né? E esses 3 estados também, quando chega o frio, bate essa nostalgia do povo gaúcho, né? Que emana essa pátria sulina, e fico muito feliz de estar aqui no teu programa também, participando. Eu que te agradeço e... Oi, estão me ouvindo? Alto e claro. Então vamos que vamos. Pensei que tinha caído aqui. Então, César, todos os meus convidados, né, ainda mais músicos, pessoas que estão aí à frente do movimento, eu sempre pergunto como que está essa época, né, da pandemia. E eu queria que tu falasse para mim um pouquinho desse momento, como que está para ti como músico, também como, né, representante do nosso movimento tradicionalista gaúcho, você que é agora o presidente interino do MTG e adido cultural. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para todos nós que estamos agora acompanhando a Rádio Bem Gaúcho. Márcia, eu, enquanto músico, artista, eu estou compadecendo junto com todos os meus colegas um momento que nós estamos tendo uma perda que considero, né, não posso dizer, sou uma pessoa que tenho esperança, mas eu sou uma pessoa com os pés muito enraizados, muito fincados no chão dentro da racionalidade. E nós estamos passando por um dos piores momentos no setor cultural. O último show que nós fizemos foi no dia 15 de março, né? E eu falo não nós, César Oliveira, Rogério Melo, outros tantos músicos que pararam nessa mesma data, mas eu acho que o mundo inteiro, e todo mundo está tendo, o mundo inteiro está tendo uma grande perda, mas
eu falo que nós, no sul do nosso país, principalmente no Rio Grande do Sul, a música regional, assim como todos esses que se sustentam na música regional, estão tendo uma grande perda, porque o mercado regional ele já é muito restrito. E nós, gaúchos, em si, as pessoas que se sustentam do movimento musical regional, estão enfrentando, né, um momento de extrema dificuldade, porque nós estamos passando por um ciclo. A virada de um ciclo, assim como nós passamos quando saímos do LP para o CD, a parte digital, né, também agora saindo para um universo virtual musical. Isso ainda muitos dos músicos, quando se trata em regionalismo, ficam no vácuo. E nós somos um povo feito pela comunhão, a comunhão do mate, a comunhão do churrasco, presencial é importantíssimo. Quando nós falamos em regional, justamente nós estamos falando em regionalização de um povo, né? Mas também de uma questão que o povo gaúcho muito ele preserva, que é a figura da tribo, né? Daqueles que têm o seu povo, que tem essa peculiaridade. O povo, quando a gente sabe que não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, todo mundo, mas aqui é muito vigente. Nós estamos sentindo muita falta disso, porque os nossos palcos, nossas festas, elas são presencial. Tu imagina não ter os 3.000 rodeios que só no estado do Rio Grande do Sul eles possuem. E aí 3.000 rodeios não pelo lazer, pelo hobby, mas os 3.000 rodeios que nós possuímos como uma grande cadeia produtiva. Aquela cadeia produtiva que ela agrega, ela engloba, como eu digo, do pipoqueiro a manicure. São várias pessoas que trabalham nesta economia criativa. E além de nós termos o setor de eventos que está prejudicado, também colocando essa identidade regional, nós possuímos uma mola propulsora, né? Que é essa identidade que faz os festivais, os fandangos, os rodeios, toda esta cadeia produtiva que está estagnada, né? E outro fator, que tu estar presencial, fazer um show numa cidade como o Frederico Westphalen, no outro dia estar em Santa Vitória do Palmar, tu estás demarcando uma região quando tu estás presencialmente lá atuando. Mas esse universo, esse mundo virtual, o espaço, ele é o mesmo. Então, é muito diferente. E nós, como setor de eventos, como músicos principalmente, aqueles que atuam, outros colegas nessa diversidade cultural que nós possuímos, estão parados. Mas acho que o papel também dos músicos, ele está sendo, né, bem cumprido em levar a saúde mental para as pessoas, levar alegria. Só que agora, nesse momento, já está praticamente, esgotaram-se as forças, esgotaram-se a qualidade de conseguir também essa contribuição. Mas eu tenho uma máxima comigo, que eu falo que enquanto meu filho não puder estudar, não tem como reivindicar evento. Então, sou muito sabedor de que somos o setor mais prejudicado, estou incluído, compadeço com meus colegas a situação de extrema dificuldade, assim como também os centros de tradições, todos os CTGs que vivem da cultura, se sustentam e nutrem o nosso povo com a cultura. Os galpões estão fechados, né? As práticas estão fechadas, não só dos fandangos, mas dos ensaios também, que aos poucos estão voltando, mas tem que recuar. E eu acho que o que nós temos que alicerçar hoje, que é dia da imprensa, né, são as pessoas com a informação coerente, sensata, né? Nós não nos nutrirmos das falsas notícias. E como eu faço uma reflexão muito forte, que as pessoas estão acostumadas em ler a manchete, mas não chegam até o ponto final. Vamos ler, vamos nos informar, vamos buscar informação. Nós tendo todo esse mundo virtual que eclodiu, que não era para nos aproximar, mas nos afastou mais ainda, vamos buscar como agora, vamos fazer disso aí algo saudável para que a gente possa nos nutrir e nos aproximar. Então vamos nos informar melhor, né? A falsa notícia, o fake news, ele está muito, muito próximo das pessoas. E isto aí tudo eclodiu e nós sabemos das dificuldades das pessoas hoje de compor um diálogo. Então nós estamos sofrendo, eu acho que nós ainda vamos enfrentar um bom tempo ainda de dificuldades. Deus abençoe a todos, que nós tenhamos saúde e vamos cuidar de nós e cuidar dos nossos semelhantes,
que a gente sabe que é muito difícil perder uma pessoa que a gente ama, ou a gente estar na apreensão de saber que uma pessoa que a gente quer muito bem está passando por uma dificuldade de saúde. Ô César, e também queria, né, que você explanasse um pouquinho sobre isso, a questão, esse ano a gente não vai ter Semana Farroupilha de novo, né? E muitos tradicionalistas, eles ficam nessa... Não é só uma queixa, é tipo uma falta de estar dentro dos galpões, mas a questão de alma, ela se permanece muito viva. Então, mas não vai ter Semana Farroupilha. Vai ter Semana Farroupilha, né? Cada um na sua maneira, a maneira que possa fazer o seu manifesto, né? Então, eu queria que você explanasse um pouquinho sobre isso, a questão do gaúchismo, agora de alma, aquele que a gente faz dentro do nosso rancho, entre família, né, nesse momento de pandemia. O gaúcho em si, ele é um estado de espírito. As pessoas hoje é mais do que... Nós somos rio-grandenses. Eu me considero um gaúcho rio-grandense. Mas o gaúcho, a questão tribal, ela engloba 3 países. Aí, se for fazer demarcações geográficas, e ninguém é mais gaúcho, um que o outro. Isso aí realmente nós não temos como medir o ser mais gaúcho ou identificar por a sua entidade ser maior ou ter mais um significado mais amplo, né, uma capacidade física ou recursos humanos ou recursos financeiros. Eu acho que não. Eu acho que eu entendo que a cultura, ela é um estado de espírito, principalmente o ser gaúcho, porque ela é adotada pelas pessoas. As pessoas que olham para a cultura gaúcha, elas veem uma cultura, e eu falo da cultura, Márcia, não a música, não somente a dança, mas a cultura são os costumes de um povo, os usos, os costumes, as maneiras, né? Nós estávamos agora há pouco aqui falando sobre Lages. Lages tem seus usos e costumes, a Serra tem seus usos e costumes, a fronteira também, as missões, são costumes regionais. As pessoas se portam culturalmente de uma maneira. Então, esta cultura, quando ela é vista no sul do nosso país, pela conduta saudável, ela é adotada pelas pessoas. Então, o ser gaúcho, nós sabemos que hoje a colonização gaúcha em si, mas aí eu falo gaúcho rio-grandense, né, está em todo o mundo. São várias pessoas que hoje se consideram gaúchos. São pessoas que levam a cultura do chimarrão, né? Dentro do sul do país, essas pessoas que vêm são esportistas, militares, empresários, que levam adiante essa cultura, né? Então, o ser gaúcho, como tu mesmo falou, ele está dentro do coração da gente. E cada um de nós possui o seu galpão dentro do peito, né? Dentro desse sentimento. Nós somos partes da cultura, nós não somos donos da cultura. E essa reivindicação de que não teremos Semana Farroupilha, é óbvio que não teremos como nós desejaríamos, né? Não tem como acontecer a Semana Farroupilha que todos nós desejaríamos e como nós conhecemos. Nesse momento, não. É impossível que ela aconteça. Não tem como nós corrermos os riscos, mesmo que venhamos a querer fazer o acendimento da chama, da centelha crioula. É difícil que ela aconteça com a proporção que ela acontecia de 1.700 cavalarianos, como foi em Tenente Portela, 1.500 a 1.700 cavalarianos. Uma festa lindíssima, maravilhosa, para o mundo inteiro ver. Mas nesse momento também eu entendo que nós somos sendo sabedores de que estamos sendo privados dessas festas. Mais uma vez eu retomo a falar que nós entendamos que não é hobby lazer, é sustento. É sustento para a nossa economia, é sustento para a nossa alma, é sustento para o nosso povo e é sustento para a educação também. A nossa cultura deve estar próxima dos jovens, motivando os nossos jovens, a escolha deles. Então, nessa Semana Farroupilha, a gente já começa a nos preparar, querendo, obviamente, né? Querendo que pudesse acontecer de uma forma ou de outra,
a imprensa se aproxima. Às vezes eu acho tão complexo, né? Tu querer responsabilizar uma pessoa num futuro de incertezas. O ano passado, eu sempre digo que nós estávamos num momento muito pior. Nós tínhamos de certeza a incerteza. Ela estava nos esperando na porta de casa para dar uma passeada conosco. Pelo menos nós temos uma certeza, Márcia. Nós possuímos a condição de sermos vacinados, de termos os nossos entes queridos, nossos amigos vacinados, mas nós temos que entender e fazer com que entenda-se que devemos, as pessoas, principalmente os nossos governantes, devem parar de politizar tudo isso, que é uma necessidade imediata, né? Não pensar no egocentrismo, eu digo pensar no universo que gira em volta do ventre, vamos pensar no bem comum e chega de hipocrisia, né? Falar como sairemos, qual é a forma que nós vamos sair desta pandemia. O importante é saber como vamos sair, como estaremos após essa pandemia, como o nosso psicológico estará, como a saúde dessas pessoas estará num futuro que a gente ainda não sabe, porque não é 2 anos que está acontecendo e as sequelas ficarão durante anos, né? Então, provavelmente, nós vamos ter uma semana farroupilha, como tu mesmo disseste. Ela não será como nós gostaríamos, mas ela vai ser um pouco melhor do que foi o ano passado. Pelo menos uma certeza a gente tem, que alguns profissionais, algumas pessoas, pode ser que já possam atuar, né? Não correndo risco de vida como corríamos o ano passado. Mas mesmo assim, devemos ter muito cuidado, como eu te disse. Produzir conteúdo é o que nós devemos fazer. Essa festa que eu te falei, como foi o acendimento em Tenente Portela, com mais de 1.500 cavalarianos, o mundo deveria ver. Então a gente tem a capacidade de produzir conteúdos. Estamos aprendendo a não fazer as festas só para nós. Vamos mostrar o que a gente tem de tão belo, vamos mostrar além da nossa música, vamos mostrar as nossas imagens, né? Que cada um faça, como tu mesmo falaste, dentro do seu galpão. Eu ano passado, tem um amigo meu, uma família de advogados, que ele pegou o apartamento dele, e ele fez uma decoração e transformou no piquete. Ele fez uma réplica do piquete que ele tinha no Parque da Harmonia. Ele fez isso, né, para mostrar, fazendo live para os amigos. Claro, não é a mesma coisa, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas retomo, né? Eu acho que o pior de tu saber que não é a mesma coisa, que tem o lazer, é tu ver o teu filho não poder ir à escola. Tu vê o meu filho que os primeiros dias de aula estava numa felicidade bárbara com a mochilinha dele, depois ele está recluso. Vai para o 2º ano recluso, com 7 anos de idade, né? Então, acho que nós temos que refletir muito, né? Muitos atletas, Márcio, perante tudo isso aí, acabaram a sua carreira, não terão mais a oportunidade de toda a preparação da vida inteira, encerraram a sua carreira, o sonho de participar de uma Olimpíada foi ceifado, né? Muitas prendas que nós temos que concorreriam na ciranda, né? Muitas prendas também encerraram praticamente esse sonho, né? Estão encerrando, muitas pessoas aí que estão se preparando, né? Policiais, entre tantos profissionais, a gente só vai saber disso aí mais adiante. Será que essa preparação ela vai ser qualificada num país que a educação já não é levada tão a sério, né? Mas também a gente tem que ver que existe uma aproximação favorável. A maneira que nós estamos nos comunicando agora, ela é mais saudável. Provavelmente não teria como eu participar de um programa de rádio, né, indo presencialmente até o teu estúdio. Então nós temos essa facilidade. Vamos aproveitar as reuniões que nós sabemos, enquanto MTG, uma reunião onde tu reúne 30 coordenadores, saem lá de Uruguaiana, faz quilômetros e quilômetros, né, para chegar aqui em Porto Alegre, né, e aproximadamente 700 quilômetros para ficar 1h30, correndo risco de vida, as despesas, a sua energia gasta, né, afastar-se da sua casa. Vamos usar a tecnologia, mas não vamos ser dominados por ela. E a gente pode sim evoluir, mas sem perder a essência. Pois é, César, e assim, ó, eu fico muito grata de você ter aceito o convite, porque o trabalho que eu faço também dentro da cultura gaúcha é essa aproximação, e tanto dos músicos, os representantes ativos, né, que
tu és um representante ativo da cultura, representa todos nós. Eu estou aqui no Paraná, mas eu sempre costumo dizer, o Rio Grande do Sul, o que reflete aí no Rio Grande do Sul, reflete aqui no Paraná, reflete em Santa Catarina, em tantos outros galpões e CTG espalhados pelo mundo afora, né? Hoje nós temos aqui a companhia do pessoal lá de Orlando, do CTG Rincão do Imigrante, está acompanhando a entrevista. Então, assim, é muito importante esse contato. Estão completando, se não me engano, acho que 3 anos, né? Sim. Esse dia 13, né? Completarão 3 anos, né? Então, tu imagina que lindo. E assim, eles fazem um trabalho muito bonito lá, eu acompanho de perto. Quero mandar um abraço para o patrão Roberto Júnior. E assim, é importante esse contato, tudo que tu falou aí, com certeza atingiu o coração de muitos tradicionalistas, muitas pessoas que estão dentro do movimento do gauchismo. Então é de suma importância. E quero te parabenizar, né, pelo trabalho que tu faz dentro do movimento, na música, na arte, e como agora um representante ativo. Márcia, o importante que nós temos que fazer, eu agradeço a pessoas como tu, comunicadores. Hoje eu estava em uma rádio que ela é um patrimônio, né? Nós temos muitos patrimônios culturais e a gente deve de juntar forças, né? Unificar forças quando nós falamos de cultura, né? Eu acho que nós devemos nos despir da vaidade, nós devemos nos despir da inveja, que são males que andam de mãos dadas e prejudicam muito, 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 muito mesmo, né? Estamos num ano que nós temos muito o que festejar. Bicentenário de Anita Garibaldi, uma mulher, né, que está muito presente em todas as mulheres, ainda mais nessa pandemia. Uma guerreira que merece o reconhecimento. Uma heroína de 3 mundos, né? A mulher que abdicou muito da sua própria vida bem cedo em prol de um ideal. Uma entusiasta, né? E isto são as mulheres nessa pandemia. Mulheres guerreiras, Anita Garibaldi sendo relembrada, né? Nós temos que relembrar muito ela como uma grande heroína, assim como todos os nossos heróis. Todos, dentro da cultura gaúcha, e ela é irmanada, independente de ser Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, o sul do país, o mundo inteiro, Orlando, né? Nós somos uma única coisa. Somos gaúchos, está no nosso DNA. E isso é importantíssimo. E como eu falava aqui falo sobre uma figura ilustre, uma figura que deve de ser eclodida, a história de Anita e Garibaldi é um romance escrito verídico, né? Não é um romance de ficção, ele é verídico, ele aconteceu, é algo que poucos sabem. E quem tem que saber isso aí? Os nossos jovens. Nós devemos motivar a juventude. A escolha dos jovens está na palma da mão. Hoje, tu levando uma música, tu gerando uma informação, né? Nós sabemos hoje que os nossos jovens, Márcia, eles têm pouco acesso à informação. Ah, mas a informação está na palma da mão. Claro, antes de nós criticarmos qualquer outro segmento musical, vamos produzir informação para os jovens. Vamos ofertar a eles. A obrigação de nós é ofertar. É como tu ofertar um prato de boia, que nem eu digo, uma comida. Ah, eu não gosto dessa comida. Mas, convence o teu filho a pelo menos provar. E para convencer, tu tem que tornar esse prato de comida atraente, atrativo aos olhos dele, o paladar, o olfato, né? Não adianta tu só largar na frente e forçar a querer comer. Tu não pode impor. Ele tem que se nutrir do que realmente para ele é agradável. Porque senão é como eu digo, tu chega no McDonald's, está bem bonitinho ali, qualquer um come, né, Che? E é o jovem. E outra questão, a nossa cultura, o tradicionalismo, né, abrirem as portas dos galpões para que essa juventude venha cooperar. A inclusão social, né, a aproximação com a sociedade que deve ser feito, primeiro passo é estender a mão. Tu não consegue conhecer alguém ou fazer com que essa pessoa se aproxime se tu não estender a mão para cumprimentar. E isso, quando falam muito, Márcia, as outras culturas, os outros segmentos musicais, eles cuidam das suas comunidades. Eu acho que está na hora da gente cuidar da nossa comunidade, principalmente motivar os jovens. Nós não estamos sendo mais tão
atrativos aos nossos jovens. E olha que eles têm muita condição de serem seduzidos e mais ainda, a escolha é deles. Cabe a nós produzirmos informação, levarmos... mas um jovem hoje não conhece mais César Passarinho. Eu falo frequentemente, não conhecem. Os jovens hoje não sabem mais cantar a música guri. Eu, numa reunião, enquanto adido cultural com a secretária de Cultura de Alegrete, uma das cidades mais gaúchas, o baitachão do nosso estado, dizendo que vocês têm o maior patrimônio histórico, né, para o turismo cultural, mas um grande hino da música gaúcha, um grande hino super regravado, conhecidíssimo, está prestes a cair no esquecimento, que é o canto alegretense. Vejam bem, a globalização, ela devora a cultura de raiz, ela come, ela se alimenta disso. Se nós, história que não é vista, é esquecida, então nós temos que mostrar um pouco da nossa história, ofertar para os jovens. Hoje, para ti, como eu falei sobre César Passarinho, é um dos maiores nomes da música que está sendo esquecido. E assim como ele, outros tantos. Mas estão esquecendo. Mas, nós temos que mostrar, nós temos que ofertar. Se nós não nos apropriarmos desse espaço, outra cultura vai se apropriar. E vai se apropriar de uma forma bem rápida. Então, nós devemos de trabalhar, mostrar, produzir conteúdo como agora estamos produzindo, para que tenham acesso, para que os jovens tenham acesso. E esses, por sua vez, sejam motivados a permanecer se nutrindo do que para eles é saudável, né? E digo mais, Márcio, saudável também, que nós temos que entender, é algo também que faça valer a pena a dedicação desses jovens. Que ele tenha, além do prazer, também tem muito trabalho, como eu falei sobre o turismo cultural, com a nossa cultura, é o lazer, é o prazer, é a cultura, é o alimento que vai para a mesa. O agronegócio está ligado à nossa cultura, à nossa música, às nossas belezas que o sul do país possui, belezas que muitas pessoas sequer conhecem, né? Tantas belezas. Vamos explorá-las, vamos mostrar, vamos jogar de dentro para fora tudo que a gente tem de tão belo. Essas pessoas que estão lá em Orlando, como tu mesmo falastes, né, são pessoas que produzem cultura. Em outro país, veja bem, estão lá produzindo cultura e que quando aquelas pessoas enxergam essa tribo que lá está, ficam curiosas. O que eles estão fazendo? Isso é folclore. O folclore, quanto mais autêntico, quanto mais original ele for, né, mais valor agregado ele possui. Então vamos mostrar o que eu sempre estou falando nesses debates, que o Nordeste, ele faz com isso com muita maestria, ele precisa, né? Porque o Nordeste não tem essas riquezas que nós possuímos, do agronegócio, da pecuária, tanta água. E lá eles pegaram um bandido e transformaram num mito que é Lampião. E nós aqui não conseguimos tirar uma foto do nosso laçador, né, Chico? Chegar o momento de tirar uma foto dele, produzir. Tu imagina o laçador aonde ele estava antes, Márcio. Ele estava situado em Porto Alegre, que é a capital que mais possui monumentos e bustos no país. O laçador estava na Rota das Cuias, próximo ao acampamento Farroupilha. Nos dias atuais, vamos fazer um cálculo rápido. 1,5 milhão de pessoas fazendo selfie com laçador. Será que as pessoas não iam conhecer quantas pessoas fazem uma selfie hoje frente à Torre Eiffel? Né? E todo mundo conhece isso aí. Pulverizar. Eu acho que as coisas estão somente no lugar errado. É só a gente ter um pouquinho de bom senso e colocar no lugar certo e valorizar o que nós temos. É verdade, César. César, para mim não alongar muito, mas eu quero muito frisar isso, que tu falou a questão da juventude, né? Que a nossa cultura ela tem que trazer mais os jovens. Isso é muito importante, é um tema que sempre a gente está falando nos nossos projetos e em PPGs, enfim. Mas, assim, que a cultura ela seja trazida aos jovens genuinamente, de fato, na sua essência, né? Que a gente vê muita mescla hoje em dia para atrair jovens, a mudança na nossa música gaúcha mesmo, de fato. Então, eu quis frisar isso porque não é mesclar ou trazer uma nova
vamos dizer assim, uma nova característica, é a cultura genuinamente, mas que ela possa ser levada ao jovem com a linguagem do jovem. Como eu frisei, quanto mais autênticos nós formos, mais valor agregado nós vamos possuir, né? O folclore, Márcia, quanto mais espontâneo, mais verdadeiro ele for, não podemos forçar também fazer estereotipar o que é o gaúcho. O gaúcho não é desleixo. O gaúcho não é algo bruto, mal educado. Muito pelo contrário. O homem que é de campo, principalmente o peão, a pessoa que é de campo, ele é uma pessoa muito educada, é uma pessoa que respeita muito a natureza, respeita muito as pessoas, a sua família, né? Ele não é... Um galpão não é um lugar desleixado. Não, muito pelo contrário. Quem sabe o que é um galpão limpo, um homem que vem do campo, que chega do campo, pode estar sujo realmente com a lida do dia inteiro, mas como eu digo que chega num galpão, às vezes que chega numa estância na fronteira, chega lá, vestia uma pionada lá, era um concurso de desodorante, né, no final da noite, né, que tomava um banho aquilo e era lindo de ver todo mundo. Não tem esse... parar um pouco também, o gaúcho não é grosseiro, não é essa... Isso aí foram estereotipando, né? Foram fazendo personagens. Nós não somos personagens, né? O gaúcho em si não é um personagem. Aprenda também, a mulher gaúcha, ela sempre teve um papel indelével dentro da nossa cultura, como estávamos falando sobre a Anitta. Quantas Anitas nós tivemos? Parem para pensar como foi forjado a história do Rio Grande e Santa Catarina também, né? Com as batalhas do Contestado. Parem para imaginar essas heroínas que enfrentaram isso, que perderam seus filhos, que estavam nas suas fazendas, né? Que muitas foram para a guerra e não foram nominadas, né? Muitas pessoas perderam a sua vida nessas batalhas e não foram nominadas, assim como todas as batalhas. Mas parem bem para ver, só para pensar. E essas mulheres que, além de estarem lá na guerra, estavam cuidando das suas famílias também, no isolamento, né? Porque não é hoje como tu está numa cidade, tu nem sabia o que ia acontecer quando chegava numa estância, ou quando chegava naquela época, ou mesmo tu estando numa casa grande, tu estando numa fazenda, ou até numa cidade, saber que todo o teu povo não estava ali. O mundo foi forjado pelas batalhas, pelas guerras, mas nós temos que parar muito e pensar que nós temos que valorizar essa história, e essa história está escrita também. Essa história ela é contada e a tradição é passar de pai para filho. Nós passarmos de pai para filho, ela tem que ter o processo sucessivo. E aí está o jovem. E esse jovem, quando tu contar, é a mesma coisa que um avô, né, Márcia? Tu vai ver ali as histórias dos avós, né? Isto é embriagante. Nós temos que contar essas histórias. Nós temos que mostrar as histórias. Não adianta tu jogar uma criança na frente de uma televisão, ou um próprio jovem, ou num telefone, ele entra dentro do YouTube e ele vai ver o quê? Né? Se nós não produzirmos esse conteúdo, como aqui nós estamos produzindo, uma conversa como esta aqui. Né? E outra, quanto mais ele tiver orgulho, mas aí o orgulho de ser gaúcho, de ter a tradição, não só quando lhe convém. Esse orgulho ele tem que ser pertinente. Tem que ser pertinente, ele tem que existir sempre. Porque, como eu te falei, o folclore é bem simples. Tu vê um povo qualquer que se veste, se tu tem uma boina na cabeça, tem uma identidade. Falam-se muito, né, no movimento tradicionalista sobre os tamanhos da bombacha, a boina que deve ser ou não se deve usar. Respeitem, pelo amor de Deus. Da onde eu venho, a boina vem do meu avô. Então eu vou usar uma frase única de um dos maiores nomes, não da música, da filosofia do Rio Grande, da filosofia gaúcha, Jaime Caetano Brau, que usava uma boina tombeada na nuca, que ele não ia matar os avós para ficar de bem com os netos. Jamais. Vamos respeitar o regionalismo. Eu não posso chegar na casa da Márcia e dizer como ela deve de servir a mesa se foi a mãe dela que culturalmente lhe ensinou e porventura a sua avó. Vamos respeitar isso. Nós todos temos que levar adiante a nossa cultura, mas respeitando as diferenças, as questões regionais. Um gaúcho no caso, um gaúcho em Porto Xavier não é o mesmo de Santa Vitória do Palmar. Isso não com tanta distância. Tu tá na fronteira, tu sai de Santana do Livramento, tu vai ali para Quaraí, já mudou, né? Tu vai a São Gabriel, já mudou uma barbaridade.
E assim o gaúcho serrano é diferente do gaúcho do central, do missioneiro, né? Então nós temos o gaúcho lagiano é muito semelhante ao gaúcho vacariano, mas ele tem as suas diferenças, né? E tem as suas peculiaridades. No momento que tu vai ali para curitibanos, ali tu já começa a ver também, já são pessoas que já têm outra cultura. No que tu desce a São Joaquim também já muda, né? E aí tu vai subindo, tu vai a Lapa, também tem a história de Lapa, tem também o povo gaúcho, né? São pessoas que têm esse tropeirismo, que é uma história maravilhosa, que também está esquecida. E essa história aí, ela faz parte do povo gaúcho. Ela faz muito parte, ela está inserida dentro da nossa história gaúcha. Não tem como tu renegar isso aí. Nós temos que contar a nossa história. Temos que viver a nossa história e termos orgulho das nossas raízes, como tu mesmo disseste. Mas nós temos que mostrar para os nossos jovens. Nós temos que fazer com que eles sintam esse orgulho, né? E para isso nós não podemos afastá-los. Nós temos que cativá-los. Temos que convencê-los, cativá-los, abraçar essa gurizada, e eles serão os sucessores. A tradição sobreviverá, vai ser preservada e levada adiante, se eles quiserem. César, eu quero te dizer que eu tenho assim, um orgulho imenso de tê-lo como nosso representante. Igual eu disse para ti, eu estou no Paraná, só que eu me sinto representada pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, por todos os lugares onde tem um gaúcho fazendo levante. Então, assim, eu fico imensamente feliz, honrada e orgulhosa de tê-lo como nosso representante do movimento tradicionalista gaúcho. Foi, assim, uma aula, um bálsamo para todos nós ouvi-lo hoje aqui no programa Na Hora do Mate, pela Rádio Bem Gaúcho. Márcia, quero que você deixe aí as suas considerações, né, finais. Eu que te agradeço, e agora faço eu um levante à tua pessoa, porque esse ano é o ano de vocês, mulheres. É o ano, né? Sempre foi, né, Chico? Mas esse ano é mais, né? Sempre foi, as mulheres sempre foram uma figura de suma importância para a humanidade, mas esse ano é mais. Bicentenário desta heroína, e nós temos que ter orgulho dos nossos heróis. Muito orgulho mesmo. Nós temos que reverenciar os nossos heróis. Se para um ele não é herói, mas o importante é que ele exista, né? É que nem uma história em quadrinhos. Eu já gosto mais do Homem-Aranha, outro gosta mais do Hulk, outro gosta mais do Super-Homem, mas eles existem para a nossa infância, né? Eles existem. E por que nós não conseguimos, né, deixar vivos os nossos heróis? Muitos heróis. O meu herói de infância não precisa que seja também só o Bento Gonçalves. Pode ser o Zé Machado, o Alessandro Gabriel, né? Pode ser o Maneco Rosa, pode ser tantos e tantos heróis que a gente viu no dia a dia, no cotidiano, como a gente diz, esses bem gaúchos, né, tia? O ser bem gaúcho, como diz o teu programa, né? Ser bem gaúcho mesmo. Isto sim, né? Ser bem gaúcho é ter todos esses aí como pessoas que são nossos heróis, pessoas que são referências para nós todos. E nesse momento, eu digo, faço esse levante em tua homenagem a essas pessoas que têm uma grande coragem, né, de estar sustentando um programa. Nós temos hoje uma grande bênção em possuir tantas cidades, né, um número de cidades onde nós temos pelo menos 1 hora de programa em tantas rádios. Pensa bem, onde é que nós possuímos isso aí? Um movimento, um movimento cultural em atividade tão forte, né? Aonde que nós possuímos isso aí no mundo hoje, nos dias atuais? Nós temos ainda isso aí, nós temos essa capacidade, né, de ter mulheres divulgando a música gaúcha, de ter mulheres cantando, de ter homens jovens querendo aprender a nossa música gaúcha, jovens investindo o seu tempo em comprar uma gaita ponto para aprender a tocar, né? Hoje os CTGs, eles proporcionam o único momento, Márcia, de aproximação direta de um jovem com um músico, com um professor de dança, com a culinária, a gastronomia. É o único local que a gente possui. Os galpões, sejam eles um CTG, né, filiado ou não, né, ou seja, o galpão de uma estância, ali é que a gente aprende a fazer o churrasco, olhar os mais velhos, a ferrar um cavalo, a como mexer, como dançar, como tocar um instrumento, ver a sonoridade, se apaixonar, eu quero ser gaiteiro, eu quero tocar uma gaita, eu quero tocar um violão, eu quero cantar.
Foi assim que aconteceu comigo com o Rogério. O Rogério possuía 9 anos, 10 anos de idade no Invernada Mirim, me viu cantando. E ele se criou me vendo cantando. Não sou tão velho assim, mas, né? Com 10 anos ele veio a ser meu aluno. E aí, digamos que ele espelhou-se em mim. E assim, por consequência, o André Teixeira, esse outro grande músico, espelhou-se no Rogério. Isto é tradição. Passar adiante. Isso é o que tu estás fazendo aqui. Levando, te dedicando, sendo uma guerreira, né? Nesse ano de Anita Garibaldi, sendo uma guerreira que está levando a nossa tradição por diante. Meus parabéns a ti, meus parabéns a todos vocês que se dedicam um pouco do teu tempo, né? Do teu entusiasmo, do teu idealismo e contribuir, porque a contribuição, por menor que seja a unidade, nós somos uma corrente forjada por uma cultura, por uma identidade chamada gauchismo. E eu estendo tudo isso que tu falou aí sobre esse momento que a Anitta vem como tema, né, nos festejos, para as Anitas do Paraná, as Anitas Garibaldi do Paraná. Eu sou madrinha desse projeto, então, em nome de todas as Anitas, a Railda Masson, a Vera Simões, a Regina Pinhatti, do CTG 15 de Setembro, a Mônica Ramos, que é uma baita apoiadora do projeto, está lá junto conosco também, a Luciana e todas as Anitas, a Wanda Kramer. Esse ano o tema dos festejos é Caminhos de Anitta, dos festejos Farroupilhas, né? E nós escolhemos, eu sou o presidente da comissão estadual, escolhemos a Liliana Cardoso. Né? A Liliana, sim, a Liliana, ótimo. Também é o ano também de 50 anos, né? Assinado o decreto do movimento da negritude, né? Nesse país, onde Oliveira Silvério, lá de Rosário do Sul, foi a pessoa que iniciou, é uma mulher negra declamadora, gaúcha, uma barbaridade, né? É a nossa Anitta, né? E nós estamos aqui, mas também com um projeto que cada uma das coordenadorias fará o acendimento da chama, né, pela sua escolha em um local turismo, e cada um escolha a sua Anitta, a pessoa de extrema relevância, né, da sua Anitta. E aí vem, né, Che? Lá em Bagé já escolheram a Dona Alba com 61 anos, né, Che? Uma Anitta que aquela ali sim, né, Che? Uma mulher gaúcha, madrinha dos ginetes, toda essa importância, né? Amanhã estará sendo divulgado na imprensa uma carta que foi enviada pelo bisneto, né, Giuseppe. Estará sendo divulgada esta carta, foi traduzida, porque amanhã é feriado na Itália, né? É justamente o dia do plebiscito, onde escolheram ser república, né? E essa ligação que existe, nós que temos uma colonização italiana, essa diversidade de etnias que nós possuímos, né? O germânico, o açoriano, o italiano, o negro, o polaco, o pelo duro, o espanhol, né? Tanta gente que forja o gaúcho. Então, nós temos tanta coisa boa para unificar nesse ano, unificando as forças para manter viva esta chama de esperança que a gente sabe que nutre, esquenta o coração da gente, obviamente, e nos deixa com muito orgulho. Mas vamos ter orgulho de sermos todos iguais. Precisamos um dos outros nesse momento. E, se Deus quiser, o ano que vem, com a graça de Deus, nós vamos fazer aí sim um dos maiores festejos farroupilhas. É bom fazer um fandango, vamos pegar esses 13 estados e mais um pedaço do mundo aí, vamos fazer um fandango de 10 dias sem parar, tu imagina só? Ah, que coisa bem boa! Vamos sim. Ô, César, eu te agradeço muito e as porteiras, né, como diz assim, está aberta para ti aqui na Rádio Bem Gaúcho, tá? Quando quiser vir falar sobre o movimento, sem acabar a pandemia também, como que vai prosseguir a lidada aí, nossa, né? E você sempre muito bem-vindo aqui na rádio, tá bom? Muito obrigado. Obrigado por esse momento. E é embriagante quando nós começamos a falar com pessoas que são entusiastas, com pessoas que têm essa visão ampla. Meus parabéns pelo teu programa. Deus abençoe a todos, né? Vamos rezar que logo a gente passe por tudo isso, que o mundo aprenda com essa situação. Aprenda. Eu falo que nós estamos aprendendo a nos aproximar dessa forma, mas nós somos a forceps, né? Forçados a olhar olho no olho um do outro, coisa que a humanidade não estava mais acostumada. Um forte abraço a todos, boa noite, parabéns pelo programa.
Obrigado, César. Olha, eu ainda ia a Porto Alegre, eu vou te procurar, vou deixar um projeto em mãos aí para ti, tá? É um projeto que eu já desempenho há 5 anos, com muito amor e com muito carinho. Muito obrigado, estarei às ordens aqui, prestativo, sempre, um soldado em prol da nossa cultura. Tá bom, César, uma boa noite, fica com Deus, que Deus abençoe o teu trabalho, toda a sua arte e a sua família. Muito obrigado. Agora vamos botar fogo na lareira, né? Congelando as patas. Pois é, eu vou soltar agora uma música bem bagual. Essa música é interpretada por vocês, César Oliveira e Rogério Melo, Nego Betão, o pessoal dançar em casa. Depois Procurem de uma as fotos do Nego Betão para ver o que é a estampa do homem gaúcho e referência. Um forte abraço a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. E vamos dando sequência ao nosso programa Na Hora do Mate. Olha só, gente, a gente passou o programa proseando, mas foi uma prosa de fundamento. A gente precisava dessas palavras do nosso presidente do MPG, né? Eu acredito que muitas pessoas aí tiraram dúvidas e ficaram um pouco abraçadas, um pouco acalentadas nesse momento que a gente não pode estar nos galpões, não pode estar em contato com os nossos representantes, assim, de fato, mas o César veio aqui na Rádio Bem Gaúcho e proseou com todos nós. E a gente vai dando sequência, vamos agora ouvir o Nego Betão, como diz o César Oliveira, a estampa do homem gaúcho, né? Nego Betão, abra a gaita, vai daí que eu vou daqui, daí que eu vou daqui, daí que eu vou daqui, daí que eu vou daqui.